Olá, eu sou Marcelo Reis da Escola do Entretenimento e neste vídeo eu vou falar sobre a importância das mulheres no mundo do bar. Com certeza você não sabe muita coisa e vai se surpreender com o que eu vou te contar. Desde que os seres humanos descobriram as bebidas alcoólicas há milênios atrás e aprenderam como produzi-las, elas passaram a ter uma importância enorme na história da civilização. Há 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, estamos falando de mais de 5.000 anos atrás, na Suméria ou Mesopotâmia, região que hoje é o Iraque, quem produzia bebida alcoólica, mais especificamente cerveja, eram as mulheres. Elas produziam e vendiam cerveja em lugares chamados tavernas. A cerveja era tão importante nessa época que se houvesse alguma falsificação, se por exemplo fosse colocada água na cerveja, a pessoa era condenada à morte. Quem comandava as tavernas eram as mulheres. A taverna mais antiga que se tem registro data-se de 3.500 anos antes de Cristo e era comandada por uma mulher chamada Cubaba. A cerveja tinha até uma deusa própria chamada Ninkasi. Então, pode-se dizer que as mulheres, além de terem sido as primeiras cervejeiras da história, também foram as primeiras donas de bar. Entretanto, as mulheres foram banidas desse negócio depois da queda do Império Romano e início da Idade Média. Com o cristianismo, os bares passaram a ser considerados lugares pecaminosos, inapropriados para a presença de mulheres. Os homens se apoderaram desse negócio e adivinha onde as cervejas passaram a ser produzidas? Dentro dos mosteiros, das abadias, pelos monges. Na Idade Média, os homens que preparavam misturas, poções, eram chamados alquimistas. E as mulheres que faziam a mesma coisa eram chamadas bruxas. A história da coquetelaria também privilegia os homens em detrimento das mulheres. A coquetelaria tem um pai que todo mundo já ouviu falar, o famoso Jerry Thomas. Mas quem é a mãe? Pois é, ninguém fala da mãe. Como se a coquetelaria só tivesse um pai. E quem gerou esse filho junto com esse pai? Se a coquetelaria então fosse ter uma mãe, se a história fosse contemplar as mulheres nesse sentido, essa mãe seria Catherine Hustler. Ela era dona de uma hospedaria no condado de Westchester, em Nova York, no século XIX. E reza a lenda que foi a mulher que batizou o termo coquetel para designar as misturas preparadas com bebidas alcoólicas. Então, veja só, quem inventou o termo coquetel usado por todos daí para frente foi uma mulher. Vamos falar a verdade então? É uma sacanagem o que fizeram com as mulheres na história do bar e da coquetelaria. No início do século XX, algumas mulheres corajosas decidiram enfrentar os homens e ocuparem espaços, principalmente os de chefe de bar. Em 1903, uma jovem chamada Ada Coleman passou a ocupar o cargo de chefe de bar
do famoso American Bar do Hotel Savoy em Londres. Ela foi contemporânea de um bartender famosíssimo chamado Harry Craddock. Harry foi autor do célebre livro de receitas de drinks do Savoy. E pasmem, nesse livro que continha centenas de receitas, apenas uma receita era de Ada Coleman, o famoso Hanky Panky. Será que isso, mais uma vez, não seria uma sabotagem? Até meados do século XX, mais precisamente nos anos 70, o bar era ocupado predominantemente por homens. O termo bartender só passou a ser usado e popularizado nos anos 80, com o advento das famosas redes de bares temáticos que mudaram o perfil do bartender, fazendo com que fosse um profissional mais informal, mais leve e o principal, sem gênero, porque antes disso o termo mais popular era barman, ou seja, uma atividade masculina. Havia sim o feminino, que era barmaid, mas muito menos popular e com menor importância de que o barman. Bartender, então, é um profissional sem gênero definido, e as mulheres passaram a voltar novamente para atrás do balcão, de onde elas jamais deveriam ter saído. Hoje, felizmente, o mercado está repleto de grandes mulheres bartenders e também mixologistas, mulheres que têm a habilidade, a arte de criar grandes coquetéis, grandes receitas. Uma delas é Pamela Wiesenitzer, considerada uma das melhores mixólogas dos Estados Unidos, dona de um cocktail bar em Nova York. Pamela começou na profissão por acaso. Ela trabalhava num bar para ter uma renda extra e poder pagar seus estudos, mas acabou se apaixonando por essa atividade e transformou a carreira de bartender na sua profissão. Assim como Pamela, a maioria das mulheres ingressam nessa atividade por acaso, por uma necessidade específica para ganhar uma renda extra ou por uma oportunidade. E muitas acabam se apaixonando e fazendo da carreira de bartender a sua principal atividade. Na Escola do Entretenimento nós temos o privilégio de ter turmas às vezes só de mulheres, de tão grande que é a demanda por essa atividade, por aprender essa atividade. Então, se você é mulher, gosta do mundo do bar e das bebidas, tem vontade de trabalhar nessa área, faça um curso, por que não? Sim, você pode ser bartender. Um mundo de oportunidades vai se abrir para você. Você pode trabalhar em hotéis, em resorts, você pode trabalhar em cruzeiros marítimos, pode trabalhar fora do Brasil. Sim, a atividade de bartender é uma atividade que é fácil de conseguir emprego, trabalho no exterior. Então, o que está esperando? Na descrição do vídeo você vai encontrar mais informações sobre o nosso curso. Se você gostou desse conteúdo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos falando sobre o fantástico mundo do bar e das bebidas para quem quer ser bartender.